Pai, Senhor, irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês nesse momento. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o assunto do dia, né? Hoje é o Dia das Mães, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto tão importante nas nossas vidas. Bom, caso você queira me acompanhar, eu vou estar nos primeiros capítulos de Lucas. A gente vai fazer umas passagens por aqui. E caso você me queira acompanhar, só você ir aos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Amém? Bom, antes da gente começar, só quero te lembrar que caso você ainda não seja inscrito no canal da igreja, se inscreva, marque o sininho, para toda vez que um vídeo novo for postado, você seja notificado e possa acompanhar com a gente. E ao final desse vídeo, se você achou interessante essa mensagem, deixe seu joinha, compartilhe com outras pessoas também. Amém? Bom, eu quero deixar uma reflexão aqui sobre o Dia das Mães. Olha só que interessante. Mãe é algo tão importante, mas tão espetacular, que até Deus quis ter uma. E quando ele vem à Terra, então, ele nasce através de uma mulher e tem uma mãe. E essa mãe, como todos nós sabemos, né, isso é muito difundido, muito divulgado, é Maria. Mas é interessante demais a história de Maria. Maria era uma menina jovem, muito jovem, quase pouco ali depois da sua adolescência. Naquela época, as mulheres eram desposadas, né, dadas em casamento muito jovens. E esse também era o caso de Maria. Maria, então, estava prometida em casamento a um homem chamado José. Ainda não tinha sido efetivado o casamento, mas já estava tudo organizado, tudo preparado para que Maria se casasse com José. Meados, né, desse espaço de tempo entre o ser desposado e se casar, ela estava aguardando, né, de chegar o seu tempo, e de repente aparece um ser celestial a Maria. Um anjo aparece e fala para ela assim: Maria, eu tenho uma novidade para você. Deus te escolheu para que você pudesse gerar o seu filho que irá salvar o mundo. Maria naquele momento fica muito assustada, porque ela fala: mas como pode ser isso? Eu nunca tive relacionamento nenhum com um homem, eu ainda sou só uma noiva, não me casei, eu sou virgem e tudo mais. Como isso pode acontecer? E aí o anjo responde para ela: não, Maria, não se preocupe. O que você vai ter, o filho que você vai ter, vai ser gerado de Deus. E a Maria então diz ao anjo: não, que se cumpra em mim a vontade de Deus. E Maria então assume a responsabilidade de gerar o Filho de Deus. E isso é muito interessante a gente pensar, porque Maria, mesmo a questão dela ter sido escolhida, de ter recebido a visita de um anjo, mas algumas coisas ela precisou ponderar. Ela seria uma mãe, uma grávida, que não havia se casado ainda. Naquela época, era um escândalo terrível. Hoje ainda é. A gente vê isso, a gente julga tanto essas situações. Imagina naquela época. Então Maria, naquele momento, talvez ela pensou: caramba, toda a minha comunidade, né, os meus familiares vão me julgar. Ou eu vou ser condenada pelas leis religiosas também, que isso é algo que não poderia acontecer. E talvez turbilhões de informações passavam na cabeça de Maria, mas ela para e pensa o seguinte: se Deus me deu essa missão de ser mãe do seu filho, eu assumo isso. Sabendo de todos os riscos e de tudo que poderia acontecer, eu assumo. Se é o que Deus quer, eu estou disposta a cumprir os desígnios de Deus. Então, Maria, ela não só foi avisada sobre o que aconteceu. Na verdade, Deus a consulta se ela está disposta a assumir essa responsabilidade. E Maria aceita, né? Talvez tantas preocupações, mas ela falou assim: se esta é a vontade de Deus e se Ele me escolheu, eu tomo essa missão como minha e a levarei adiante. E tempos depois, que Maria já estava grávida, a sua prima também estava, Isabel, e ela foi fazer uma visita a essa sua prima. Lucas, aqui no comecinho, no capítulo 1 ainda, versículo...
Vamos para o 39, 1:39. Naquele dia, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa de Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em voz alta exclamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Uma pausa aqui, olha que impressionante o que Isabel fala para Maria. Ela fala assim: olha, Maria, você é uma mulher muito abençoada, porque de todas as mulheres, Deus escolheu você. E o mais importante, olha aqui, como é feliz você que creu na mensagem que Deus trouxe até você, e creu e aceitou o cumprimento da palavra na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. E logo em seguida, então, Maria responde com um cântico à sua prima e diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez coisas grandes em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Olha a coisa interessante, né? O cântico de Maria. Maria compreende, né, a grandiosidade da missão a qual ela estava sujeita, e ela exalta a Deus, agradece a Deus por essa oportunidade. Mas ó, quando a gente lê esse cântico de Maria, a gente consegue entender por que Deus a escolheu. Uma mulher tão devota em seus princípios, mas também tão conhecedora daquilo que Deus faz, a forma como Deus agia. E que mulher mais, então, poderia ser escolhida para ser aquela que iria ser a que ensinaria o Filho de Deus nessa terra? Porque é muito bom a gente entender, às vezes a gente parece que esquece isso, mas Jesus foi bebê, Jesus foi criança, Jesus foi adolescente. E nesse tempo, ao mesmo passo que ele carregava a divindade em si, ele precisou ser cuidado, ele precisou ser educado. E era Maria que estava ali. A Maria que o amamentou, a Maria que o educou, que estava ali presente nas suas primeiras palavras. E isso é algo interessante demais. A humanidade de Jesus se torna real através de Maria, através de uma mãe. E é importante a gente entender isso. É um exemplo, é um reconhecimento do papel da mulher e da importância da mãe. E com esse exemplo, Deus demonstra todo o seu cuidado e toda a dignidade que ele estende às mulheres e às mães, ao ponto de que o próprio Jesus teve uma. E é importante nós lembrarmos que Jesus honrou a sua mãe, do momento em que ele teve compreensão disso, até o momento em que ele morre ali na cruz, e preocupado com sua mãe, ele diz a um dos seus discípulos: cuide dela. Porque enquanto eu estava aqui, eu cuidei da minha mãe. Agora o meu tempo se finda, mas mãe, eu quero que alguém cuide de você. E nós devemos, se nós dizemos que cremos em Jesus, seguir o seu exemplo e reconhecer o trabalho, o sacrifício e a entrega das mães. Porque é algo muito forte, é algo, uma missão
tanto quanto honrosa, difícil também. São noites complicadas, a questão do parto, do pós-parto, dos dias que o corpo está cicatrizando, seja por cesárea, seja por parto normal. São as noites sem dormir, são a preocupação com a criança doente, tudo isso. E nós precisamos honrar todas as mulheres que aceitaram também a missão de ser mãe. Nós, enquanto filhos, mas nós, enquanto homens também, esposos, maridos, e nós, homens também, como sociedade, a sociedade como um todo, deve olhar para essas mulheres que aceitaram essa missão de ser mãe, não julgando, não tentando se intrometer, mas naquilo que puder, ser uma rede de apoio, de ajudar essas mães nessa sua missão. Assim como Jesus honrou a sua mãe enquanto filho, José a honrou enquanto marido. Mesmo antes de assumir essa ciência de o que ela trazia ao mundo era o Filho de Deus, ele falou assim, olha, eu não quero escandalizar as pessoas, eu não quero fazer com que Maria se sinta mal, então eu vou fugir silenciosamente para que possa minimizar essa situação dela ter engravidado e o filho não ser meu, etc. Então assim, até nesse meio tempo, sem entender direito a sua missão, José estava preocupado com Maria enquanto mãe, e depois que ele entendeu o mistério do Filho de Deus, ele toma totalmente essa ciência e cuida ainda mais de Maria. Então, tipo assim, José foi o porto seguro de Maria, Jesus a honrou quanto mãe. E cabe a nós também termos essa mesma visão, esse mesmo aprendizado com Jesus. Honrar a nossa própria mãe, mas todas as mães também. É um sacrifício muito grande, é um trabalho muito grande que elas assumem. E cabe a nós, como sociedade, cuidar das mães, porque elas são essenciais para que a vida exista. Então, respeite, ame a sua mãe, valorize-a, e não só a sua, mas entenda a complexidade que é a maternidade, quão grande responsabilidade é trazer uma vida ao mundo. Então respeite, acolha, ame e ajude no que você puder essas mulheres. Então, a todas as mães que estão vendo esse vídeo, eu desejo a vocês um feliz Dia das Mães. Que vocês sejam muito felizes e que todas as dificuldades pelas quais você passe, você encontre paz e alegria. E todos os mais que estão me escutando, que não são mães, sejam homens ou mulheres, mas que nós possamos honrar todas essas mulheres que assumiram essa grande honra de serem mães. Amém? Que Jesus te abençoe muito. E novamente, feliz Dia das Mães.